Bom, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Bom, daremos continuação aqui à nossa série a respeito da história da cultura e das etnias, né? No nosso último encontro nós falamos aqui um pouco a respeito da cultura grega, né, da Grécia Antiga, o período arcaico, né? Nós estávamos conversando a respeito ali da própria revolta hoplita em si, não é? Da disputa entre aí os aristocratas e os plutocratas, né? Que acaba acontecendo aí o que a gente chama de período dos legisladores, né? Quando os aristocratas ali, eles não conseguem mais segurar, digamos, aquelas petições, as revoltas, né, digamos, as exigências por parte desses plutocratas, que eram aqueles produtores do interior da Grécia, aquelas pessoas que começaram a crescer economicamente, né? As pessoas vindas ali de camponeses, né, descendentes de camponeses, tanto jônios quanto dórios, que começaram ali a reivindicar, digamos ali, mais participação pública, né? Então ocorre que tanto os aristocratas quanto os hoplitas ali, né, os próprios plutocratas em si, o povo ali se reúne e resolvem, digamos, adotar essa prática dos legisladores, né? No caso, tanto Drácon, Solon quanto outros ali, eles surgem como figuras importantes justamente na criação ali de um código de lei, né, mais estável e mais duradouro, né? Que ele justamente legitima ali a participação pública de ambos os grupos, reduzindo, digamos, aquela atuação, digamos, ali total, digamos, né, por parte dos aristocratas, né? Digamos, não terem limites, então dão limites ali aos aristocratas e também dignificam, digamos, né, ou trazem a participação pública ali as pessoas menos favorecidas, no caso os plutocratas, os camponeses, né, sendo eles cidadãos gregos, né. E lembrando aí, né, que fazendo uma pequena revisão, né, surgem aí com isso, né, os ditos demagogos, né, no meio ali dos plutocratas, da população menos favorecida, começam a surgir os demagogos com esse desejo aí de querer ascender ao poder de uma forma, digamos, indireta, né. Eles querem conquistar o poder, mas não querem abrir mão dele, né? Então surge aí a dita era dos tiranos, né, que, vamos dizer assim, eles controlam aí todo o comportamento da população, querem controlar a vida das pessoas, vamos dizer assim, comprando-as, né, ou dissuadindo-as, enfim, as cooptando a ficarem do lado deles, né, mediante aí a pressão e posteriormente aí, digamos, a torturas, né, chega num período aí bem bizarro, né, a história dos tiranos, em que os descendentes deles, né, no caso os próprios oligarcas, entre outros plutocratas, começam a criar exércitos paralelos ali para conseguir derrubar os tiranos, né, e acabar com essa, vamos dizer assim, com esse controle deles, né. A gente pode nem chamar o período de tirania ali de uma monarquia, porque não era, né, ele não tinha nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma legitimidade, né, de governar. Na verdade, eles eram, vamos dizer assim, podemos fazer um comparativo, né, com os ditadores dos tempos atuais, que eles tomavam o poder para si e não abriam mão mais dele, né, governantes totais. Então, dando continuidade à nossa série, né, vamos falar hoje aí da parte, vamos dizer assim, que a Grécia ela alcança ali o seu auge, né, a era de ouro da Grécia aí, que a gente chama que é o período clássico, né, quando tanto os oligarcas quanto os plutocratas eles assumem ali o papel dentro do que a gente vai chamar aí de política, né? A gente vai explicar um pouco a respeito da política, ou politeia, como queiram entender melhor aí, e mostrar que ela não tem nada a ver com o conceito republicano de democracia que é dito hoje, completamente diferente, são coisas completamente antagônicas e que funcionava no período da Grécia Antiga essa forma de governo justamente por aspectos muito específicos que faziam com que fosse efetivo, né? Nós vamos explicar sobre isso, vamos falar aí sobre o desenvolvimento justamente dessa questão de liberdade, né, que ali os cidadãos gregos tinham, né, a partir da política, ali a partir desse desenvolvimento cultural, que eles vão conseguir alcançar outros patamares, seja nas artes, literatura, artesanato, comércio, trabalho, enfim, vai ter um desenvolvimento muito grande. Vamos explicar um pouco que nem todas as
vamos dizer assim, as polis, né, elas seguiam o exemplo da política. Por exemplo, as polis da região do Peloponeso vão seguir o exemplo, digamos, da oligarquia militarística, né, uma espécie de governo ali extremamente rígido, né, que é o caso do governo espartano, né, eles vão seguir esse exemplo, enquanto que ali as polis da região norte da Península Grega vão seguir a política, né. Vai explicar um pouco sobre isso e sobre, digamos, como ambos esses sistemas, digamos, eles vão impulsionar, digamos, o desenvolvimento da Península Grega, né? E, obviamente, como todo esse desenvolvimento artístico, né? Esse vamos dizer assim, essa opulência, né? Essa beleza toda, ela vai chamar a atenção, digamos, de outras culturas em volta, né? Principalmente no caso do que vão ser aí os principais inimigos dos gregos, né? Futuramente, que vão ser os persas, né? Então vamos falar um pouquinho a respeito aí deste período clássico. Então, com o fim, né, do domínio dos tiranos, ali, esses governantes totais, né, tanto os oligarcas aí quanto os plutocratas, né, eles optam por trabalhar uma forma de governo, né, na qual houvesse a participação na vida pública, né, para integrantes tanto da aristocracia, o pessoal mais rico, né, quanto da plebe ali, o pessoal do populacho mesmo, né, desde que estes eles fossem cidadãos gregos, né, não podiam ser bárbaros, né. Diria o filósofo e Platão, né, nós vamos abordar aí um pouco sobre a filosofia posteriormente, né, dizia o Platão, né, que existem formas de governo que podem vir a funcionar de forma limpa, né, em uma administração, como também aí tornarem-se um fracasso. A forma que se desenvolve por ambos os grupos, né, como um governo de representantes, ela receberia o nome de politia, né, ou politeia, que é o governo da polis, né. Nesta forma de governo, através da ferramenta do voto, cidadãos gregos, fossem eles ricos ou pobres, poderiam escolher indivíduos de seu meio a fim de representá-los na vida pública. Então vamos dizer assim que, obviamente que Platão, depois posteriormente ele vai teorizar sobre as formas de governo, né, como que elas, vamos dizer assim, elas podem se enobrecer ou podem se viciar, dependendo da situação, né, em que elas forem aplicadas. No caso dessa situação em que se encontravam ali tanto os plutocratas quanto os aristocratas, era a seguinte: nós conseguimos tirar aquele tirano ali do poder, nós conseguimos arrancar aquelas pessoas que, digamos, nos controlavam ali, né? E agora temos aí dois grupos antagônicos grandes que precisam de participação, né? Os plutocratas não iam abrir mão, né, do que haviam conseguido, e os aristocratas também não queriam mais ficar reféns ali na mão de um maluco, né, de um tirano. Então o que acontece? Eles acabam se unindo, né, nessa questão, voltando à questão da legislação e justamente criando esse sistema através do voto, né? Então o que acontece? Você tem a participação pública, todos na polis eles participam da vida pública, né, indiferente seja rico ou pobre, sendo cidadão da polis, sendo um cidadão grego, né, não sendo escravo, não sendo, enfim, ali um bárbaro, né, você sendo um cidadão grego e indiferente da sua ascendência ali econômica, você pode participar, digamos, da vida pública, né, ter o seu voto, ter a sua opinião e ser ouvido, inclusive, né, nas assembleias das polis, justamente com o que está acontecendo ali, os projetos que estão acontecendo, né. Então isso, digamos, muda, né, dá uma nova cara, né, porque a gente entende até aquele período, né. Antes você tinha governos ali como, obviamente, espécimes ali de reinados, né, impérios, você tinha outras formas de governo, com sumos sacerdotes, entre outros, né, figuras às vezes até, entre aspas, semideuses, né. Porém, no caso da política, né, da politeia, é diferente, são votos, né, então eles podem escolher indivíduos ali, vamos dizer assim, com um pouco mais cultos, ou digamos com uma, vamos dizer assim, representação popular maior, né, uma ascendência popular maior, para que pudessem representá-los, né, como ali participantes, né, da vida pública, né, como líderes, né. Só que o que acontece? Vamos entrar aqui nessa questão, porque a politeia ou politia, ela é diferente do que nosso conhecimento, a nossa interpretação, né, de democracia atual, né, ou democracia republicana. São duas coisas completamente diferentes. Tentam, obviamente, passar a ideia de que a democracia republicana ela é idêntica à política. Nós votamos, nós escolhemos representantes, então ambas as coisas são iguais. Não. São aspectos completamente diferentes na parte de convívio,
fiscalização, de atuação e de participação na vida pública, que são completamente diferentes. Então nós vamos explicar o porquê que a política ela era efetiva, diferentemente da democracia republicana. Vamos lá então. Diferentemente, do que se pensa em tempos atuais, esta forma de regime foi possível na antiga Grécia graças a fatores muito específicos, os quais garantiam a participação de cada cidadão na vida pública. Então, alguns desses fatores que diferem ambas as coisas são: número 1, grande descentralização de poder. Uma vez em que a política ela era aplicada em cidades e estado, consequentemente a administração pública estava acessível a qualquer cidadão, impedindo um isolamento proposital ou distanciamento dos eleitores. Então o que acontece? É extremamente descentralizado. Você não tem uma grande massa de população, muitas cidades, muitas pessoas sendo submetidas a um poder distante, uma pessoa da qual elas não têm acesso, como acontece hoje, no qual não há fiscalização, não podemos cobrar próximo essas pessoas porque elas estão muito afastadas ou em um círculo fechado ou distantes de acessibilidade. Naquele período não, era tão descentralizado que você tinha o acesso, digamos, a um líder ali regional, uma espécie, mas vamos usar aqui a palavra prefeito, mas enfim, uma pessoa ali, um responsável que era eleito, no caso o responsável eleito, você tinha como cobrá-lo do que ele tem de fazer, vamos dizer assim, fiscalizar a atuação dele. Então é tudo muito próximo. Então numa assembleia você conseguia estar conversando com o responsável, as pessoas que, digamos, ali auxiliavam ele. Então você tinha como cobrar. Se ele não fizesse uma coisa, você teria como escorraçá-lo, como, digamos, criticá-lo em frente a todas as pessoas e elas verem o que ele estava fazendo de errado. Então é a primeira questão, é uma grande descentralização de poder, pouco centralizado, e as pessoas elas tinham atuação, tá? Segundo fator seria aí as regras rígidas para participação na vida pública. Podiam participar da política somente cidadãos gregos nascidos em sua cidade-estado correspondente. Isto é, um corinto ou miletense, ele não podia participar de votações em Atenas, Rhodes e vice-versa, tá? Além disso, era expressamente proibida a participação de escravos, assim como bárbaros nas atividades da política, inclusive bandidos, entre outros, porque uma vez em que estes não compactuavam da mesma cultura e princípios dos cidadãos gregos. Então o que acontecia? Se o sujeito, fosse lá um sujeito que ele é criminoso, procurado, um cara que fez uma coisa, cometeu um crime. Vamos dizer assim, um bárbaro, um sujeito que veio de uma terra lá onde cometiam sacrifícios, faziam todo tipo de bizarrice possível e maldade. E você tinha lá, por exemplo, o escravo, que obviamente ele iria contra qualquer tipo de regra política, enfim, dentro desse sistema. Então, esses três grupos eles não podiam participar da vida pública, por uma razão bem óbvia. Correto? O bárbaro ele não iria compactuar dos mesmos princípios, iria transformar ali a polis em um antro de coisas terríveis. Primeira coisa. Por exemplo, como é que tem uma coisa assim, digamos, de previsibilidade, de segurança. Isso também não. O bárbaro faria isso. O criminoso a mesma coisa. Ele também tentaria utilizar dos meandros e das ferramentas que tem para poder fugir do peso da justiça. Então você tem, digamos, pessoas que elas não podiam participar, digamos, do meio público, ali no caso da votação, da política em si, enquanto que as outras pessoas comuns, elas podiam participar. Podia ser ali simples, podia ser um mercador, um camponês, um artesão, um ferramenteiro, qualquer pessoa ela podia participar da polis sendo um cidadão daquela cidade. Se nasceu em Atenas, você é um ateniense, consequentemente você participa da vida pública ateniense. Olha que coisa interessante, Então existiam regras rígidas, coisa que hoje não existe. Qualquer indivíduo pode ter direito a voto, inclusive um indivíduo que vem de um lugar cuja ali às vezes as práticas são completamente antagônicas ao país. Então isso é um fator que complica. Naquele período não. Fazia esse fator também uma questão de funcionamento. Terceiro fator importante, número mínimo de participantes. Uma vez em que a polis ela possuía alguns milhares de habitantes, dividindo o efetivo de pessoas em subconjuntos, o número de participantes da vida pública se fazia muito limitado.
Como exemplo, um anfiteatro grego, né, ele conseguia comportar uma assembleia completa, tendo os representantes, né, que prestar contas diretamente aos eleitores, uma vez em que estes estavam na própria plateia do anfiteatro e poderiam ter voz a hora que quisessem. Neste caso, tiranos, demagogos e hipócritas, eles não conseguiam convencer com exatidão as massas. Então, o que acontecia? Imagine um campo de futebol. Um anfiteatro ele é uma espécie de teatro, né? Obviamente uma plateia de teatro, onde o público se senta. Equivalente a um campo de futebol. E você tem ali as 10 mil pessoas que participam da vida política da polis, 5 mil pessoas que participam da vida política da polis. E do outro lado, você tem ali no meio do anfiteatro o representante, ali os representantes da população, e você tem os auxiliares deles. E tem lá os mediadores que ali cuidam, digamos, da participação, digamos assim, para que cada pessoa tenha uma voz. Uma sessão de assembleia de uma política durava horas, porque várias pessoas queriam ter o direito à voz justamente para explicarem o que estava acontecendo na cidade. Então o que acontecia? O sujeito que era o representante da política, ele tinha que prestar conta à população, ele não podia esconder, falar, eu não fiz aquilo, eu fiz aquilo, mas não fez. Então o que acontece? A pessoa que ela fiscalizou aquilo, ela vai falar, olha, o representante ele fez aquilo que ele falou, eu reconheço, estamos aqui para agradecer que ele fez aquilo que ele prometeu, né? Ou digamos assim, a promessa que ele fez ali, o que ele disse que iria fazer, ele fez. Então o que acontece? Ele era cobrado por isso. Agora, se ele não fizesse, se ele fosse hipócrita, se ele fosse ali um indivíduo com más índoles, ele iria ser exposto para todo mundo. E normalmente a lixação ela acontecia, porque o indivíduo ele não podia andar fora da linha. Então o que acontece? Você tem essa participação popular efetiva. Imagine, todo mundo na cidade dentro do anfiteatro, o sujeito tinha que prestar conta daquilo que ele estava fazendo. Então ele foi eleito, tem que fazer aquilo. Não tem como você se esconder, você está longe da polis, escondido em um outro lugar, em uma outra cidade, em uma outra instalação distante, e dizer, eu faço isso, mas não fiz, enfim, estou encaminhando verbas para fazer aquilo, mas não foi feito. Então ele tem de prestar conta. Isso é algo muito assim efetivo, e a população ela participa diretamente com suas querelas. Então não tem como um indivíduo chegar lá e, vamos dizer assim, no popular, dar uma de hipócrita, de mentiroso, de, enfim, inventar alguma coisa porque tá no meio de todo mundo. Vamos dizer assim, que a voz do povo, a voz, entre aspas, né, voz do povo, voz de Deus, né? Então todo mundo falava ali e era ouvido. Então, enfim, é muito transparente, né? Extremamente transparente. E o quarto fator que também era muito importante era a unidade de cultura e princípios. Uma vez em que possuíam a mesma crença e identidade cultural, os cidadãos gregos eles conseguiam ter um avanço maior em relação a decisões complexas e imediatas, garantindo maior desenvolvimento às polis. Então o que acontecia? Tudo isso funcionava porque eles compactuavam dos mesmos pontos principais, a mesma mítica, o mesmo mito fundador. Então eles têm as mesmas características de crença, as mesmas características de valores, entre aspas, vamos dizer assim, que os fazem, digamos, ter uma atuação melhor. Então a política ela funciona porque todos, digamos, compactuam dos mesmos pontos iniciais, dos mesmos princípios. Então funciona, entre aspas. Você tem uma participação, você tem regras, você tem uma limitação de pessoas. Então tudo isso, uma transparência e uma descentralização. Então, obviamente que funciona. Agora, por quê? Antes de darmos continuação, né, ao assunto, por que a política ela se difere da democracia republicana, que nós abordaremos muito mais à frente. A política, ela é, vamos dizer assim, um governo, como nós dissemos, limitado, local e limpo, em que poucas pessoas participam e todos fiscalizam a todos. Então nenhum representante ele consegue esconder coisas erradas, diferentemente do governo republicano, em que ele é extremamente centralizado, são muito grandes, são leviatãs em questão de tamanho e de estrutura, e cujos representantes eles estão muito distantes da população. Então abre-se espaço para corrupção, vamos dizer assim, desmandos, aumento de poder, vamos dizer assim, exploração da população. Então
espaço, digamos, abertos, lacunas abertas para a criminalidade, elas aumentam muito dentro da área política, justamente num regime republicano, o que, vamos dizer assim, entre aspas, dificilmente funciona. São poucos os casos hoje que funcionam justamente por isso. E a política, ela funcionava na antiga Grécia justamente por essa questão. Então é um ponto a ser levado em conta. Então, a partir que eles conseguem justamente ter essa estabilidade em relação à política, né, de você ter a participação popular em larga escala, de você conseguir, digamos, ter essa, vamos dizer assim, uma vida pública estável para as pessoas, para que tanto a plebe quanto a aristocracia elas consigam, digamos, ter voz ativa, né, poderem ter essa participação, né, através aí desses importantes fatores que são decisivos em relação aí a que a política ela funcione, né. As polis gregas elas conseguiram produzir grandes políticos e administradores estrategistas, tá? Inclusive há exemplo aí da própria Atenas, tá? Que justamente será aí a principal polis grega, né? Atenas tinha aí como grandes ícones, né, digamos, da política o Clístenes, né, que ele era discípulo das obras de Drácula, né, o grande legislador Drácula, e que deu continuidade, né, ao trabalho desse legislador, garantindo que tanto aristocratas quanto plebeus pudessem ocupar cargos públicos. Foi também responsável por apoiar outras polis na derrubada de tiranos. Então o Clístenes, ele meio que ele é um ícone nessa parte, justamente por ele, digamos, apoiar, né, os plebeus aí, para que eles também tivessem cargos públicos, que eles pudessem participar mais ativamente da vida pública e em consonância aí com os próprios aristocratas. E obviamente ele era contra, digamos, a tirania, né, desses indivíduos aí de outras polis e conseguia ajudar, patrocinar ou mesmo aí dar apoio, né, à derrubada de outros tiranos, né. Ele conseguiu aí ser um ícone, né, em relação à política em Atenas. A gente tem aí também o Efíotes, né, que ele é filósofo aí de ascendência pobre, né? Efíotes, ele foi responsável pela reforma administrativa do Areópago, né? Que é o tribunal de julgamentos aí dos, no caso dos atenienses, né? O Areópago, o qual ele limitou os poderes da aristocracia em relação aos abusos de poder. Então, o que acontecia antes aí dessa questão da própria política, né, do destaque da política, os aristocratas, obviamente, se aproveitavam um pouco da questão dos julgamentos, né, dessa parte judiciária, né, dos julgamentos, e eles conseguiam ter privilégios ali, né, em relação a julgamentos, ali em detrimento deles. Porém, aí com o Efíotes, né, isso muda, ele consegue mudar esse sistema, né, justamente para que, digamos, a justiça fosse feita de uma forma mais limpa, né? Então ele consegue fazer uma reforma aí judiciária, né? Então ele tem ali um destaque em relação a isso, né? Você tem aí também o Leptines, né? O Leptines, que ele foi político de ascendência média, tá? Que além de apoiar aí alianças entre as polis, ele também propôs severa redução dos juros da renda pública. Então o que acontece? Ele ajudou muito na reforma da máquina pública, né, o Leptines. E em relação a isso, ele, digamos, foi bem visto por alguns, mal visto por outros, mas era um político ali que ele tentou fazer, digamos, ali a melhor, vamos dizer assim, fazer de forma mais efetiva o trabalho dele, né? Conseguiu ali levar de forma mais limpa o trabalho dele, né? E talvez o mais importante ali dos políticos atenienses, um dos nomes mais em destaque, que viria a ser o Péricles, né? Péricles, que talvez foi o mais famoso dos políticos e oradores gregos, tá? Então, o Péricles, ele conviveu desde a juventude, né, com o meio das artes. Ele auxiliou, inclusive, em peças teatrais de Ésquilo, né, como os persas. Inclusive, ele promoveu as artes e a literatura, elevando ainda mais o prestígio de Atenas como centro cultural da Grécia Antiga. Também, né, o Péricles, ele é responsável por expandir as construções de ampliação do Pártenon, né, garantindo-lhe aí sua aparência imponente, né? Então, a aparência que a gente conhece do Pártenon, na sua, vamos dizer assim, na época de ouro, né, da Grécia, foi justamente graças às reformas aí conseguidas pelo Péricles, né? E além disso, ele era um exímio, além de ser, né, um exímio urbanista, ele também era responsável por empregar milhares de pessoas, recebendo a alcunha aí de estadista brilhante. Então o que acontece? Ele desenvolvia muitas obras, né,
públicas, ou mesmo aí conseguia ter, vamos dizer assim, parcerias com aristocratas, com pessoas que conseguiam fornecer empregos, né, no caso mão de obra às pessoas, então garantindo-lhes ali sobrevivência, enfim, né, ele conseguia desenvolver tanto urbanisticamente as cidades quanto garantir emprego à população. Então ele era visto como um brilhante estadista, né? Ele não tinha, digamos assim, rivais, né? Somente pela própria inveja em si de ser um indivíduo aí com um certo destaque, né? O que faz aí muito importante, né, em relação a isso. Tá? Bom, isso em relação à política, né, ela conseguia se desenvolver justamente em Atenas e em suas aliadas, justamente garantindo não somente essa estabilidade política, mas também cultural, né, isso vai se difundir em outros meios também, né. E com uma estabilidade política em relação a princípios compartilhados, a arte grega ela começa a ganhar maior espaço, né, chegando ao seu ápice justamente nesse dito período clássico, né, a começar aí com o trabalho, né, com materiais e esculturas. Nesse ponto aí, né, a figura humana em relação a atletas, semideuses, figuras mitológicas e deidades, ela chega ao mais alto patamar de beleza e realismo. Então antes o que era ali aquele trabalho com barro, né, aquelas tentativas ali de digamos assim, tentar, vamos dizer assim, retratar, né, o realismo das deidades, da crença, enfim, elevar a arte, ela chega ali ao seu ápice no período clássico em relação ao realismo, né. Esse movimento ele se inicia a partir de Policleto, um artista que ele desenvolveu ali um verdadeiro tratado sobre a beleza e realidade em relação às grandes obras. Ele é conhecido como cânone, né? O cânone artístico desenvolvido ali pelo Policleto. A partir dele, então, todas as estátuas, vamos dizer assim, pinturas, tudo que tem a ver com a arte grega vai ter um realismo absoluto. Então, o que acontece? Quando você pega deidades, você pega lá estátuas de Zeus, de Atena, de Afrodite, Ares, entre outros, são muito realistas. Tem aquela forma humana, né? Aquela coisa assim que parece que vai sair andando, né? Ganhar uma forma ali viva, né? De tão real, de tão, digamos assim, especial, né? Tão realístico que eram essas esculturas, né? E, enfim, destaca-se também, né, a ilustre figura de Galeno, escultor ali que desenvolveu obras magníficas, né, de deidades para templos. E um de seus mais famosos trabalhos é o Doríforo, né, uma figura masculina que faz menção a Aquiles. Então, ali no caso, o Galeno, né? O Galeno, ele vamos dizer assim, ele se destaca justamente pela questão ali das esculturas, né? Pela questão também do realismo. E essa questão de você fazer detalhismo quanto à força, quanto à expressão humana, ele tinha ali um talento muito grande, né? E muitos desses escultores, como Galeno e como Policleto, né, eles foram influenciados, né, através de obras sobre a simetria e ritmo, né, desenvolvidas pelo filósofo e matemático Pitágoras, né, figura emblemática da história filosófica grega. Vamos abordar isso sobre a filosofia posteriormente, né, mas muito também do que se deve sobre o realismo das esculturas, na parte mais técnica, né, do trabalho prático em si, vem a ser justamente através aí dos trabalhos de Pitágoras, né, sobre a simetria, sobre, enfim, a dinâmica, né, ali as proporções, né. Então o trabalho nesse caso Pitágoras, ele é muito importante, né, nesse período, justamente pela questão das artes, né. Isso desenvolve muito não somente ali a parte de escultura, como também a arquitetura, no desenvolvimento de palácios, de templos e outros. Então a Grécia dá mais um salto ainda através do trabalho de Pitágoras, né. E outro grande artista a se destacar no período foi o grande Fídias, né, o qual ele foi responsável pela decoração estrutural do Partenon. Então toda a estrutura interna, a decoração foi feita por Fídias, né? Assim como foi escultor da estátua de Palas Atena, né? A patrona de Atenas. Então a maior estátua de Palas Atena foi feita por Fídias, né? E outras obras também são atribuídas a ele, como o Apolo de Cassel, a Amazona Ferida e o Hermes Lódio, né? Que são aí também figuras emblemáticas, né? São esculturas ali que são extremamente conhecidas, né? Que fazem menção ali a toda a mitologia grega, então são muito importantes também, né?
Também merece menção ali, né, o escultor, o Calímaco, né, o qual ele foi responsável aí pelo refinamento, né, e restauro de vários templos, assim como lhe é atribuída aí a responsabilidade pela criação do capitel coríntio, o adorno, né, de coluna, o qual seria utilizado em diversas estruturas gregas e mesmo romanas ao decorrer da história. Então aquele capitel que nós conhecemos, que parecem ali, aquelas formas parecem caracóis, né, aquela coisa bem trabalhada, clássica, né, que a gente conhece ali, aquela característica marcante das estruturas gregas, né, das colunas gregas, né. Esse pilono ele foi desenvolvido justamente pelo Calímaco, né? Então a marca dele, vamos dizer assim, vai ficar presente aí tanto durante toda a história grega quanto romana também, né? E além, obviamente, ali da parte das esculturas, né, desenvolvimento de esculturas, o teatro ele também se desenvolvia ali em grande esplendor, né, justamente já desde a época dos tiranos, mas começa a ganhar, vamos dizer assim, um impulso muito maior nessa questão da política, essa liberdade, né, teatral. E grandes mestres ali como Frínico, né, autor de obras aí como Alcestes, as Danaídes, né, e a Queda de Mileto, as quais elas arrancaram lágrimas e emoções do público, né? Então Frínico ele era bem conhecido. Ésquilo também, né, talvez o mais conhecido autor de peças de teatro, né? Ele foi autor aí de grandes peças como Os Persas, Os Sete contra Tebas, Aristeia e também Agamenon, né? Então Ésquilo ele fazia muitas peças assim justamente comoventes e marcantes, né, que também tinham a ver um pouco com a história grega, mas com episódios históricos, não tanto a questão mítica, mas principalmente histórica, né? Então ele era reconhecido justamente por essas superproduções, né? Tanto Frínico quanto Ésquilo, né, eles se tornam ícones aí da teatralidade, né, ao introduzirem características marcantes como o cromatismo e a polifonia, né? Além de darem vida aos estilos de tragédia e comédia. Outros grandes mestres, né, como Sófocles, né, dramaturgo ali que apresentou grandes peças como Antígona, Édipo Rei e Electra, né, assim como autor de comédias, ali como Crátinos, né, também eram ícones populares, né. Então são vários os autores de peças de teatro, né, de dramaturgos, de, vamos dizer assim, autores de comédias que surgem nesse período justamente com grandes peças, com grandes produções, né, que justamente relatam não somente, vamos dizer assim, a parte mítica, né, ou digamos satírica da vida cotidiana dos gregos, como também episódios históricos, né. Então era muito da própria identidade grega, né. O teatro era basicamente vamos dizer assim, um dos principais entretenimentos dos gregos, né. Era o cinema deles, né, o teatro basicamente. Assim como lutas e alguns esportes ali eram o entretenimento deles dos finais de semana, digamos, né. Então isso se faz muito importante, né. Bom, outro detalhe que também há de se destacar, né, que a política ateniense ela foi adotada por grande parte das polis ao norte da Península Grega, ali como Corinto, Delos e outros, né, apoiaram ali, no caso, Atenas, né? A política é essa forma de governo na qual as pessoas elas tinham um voto, na qual as pessoas elas, digamos, tinham uma espécie de representação popular, né? Através desses indivíduos aí indicados que governavam, né? Eleitos ali que governavam. Porém, na região da Lacônia, né, o Peloponeso, como nós conhecemos, né, ao sul da Península Grega, uma forma diferente de governo ela perdurou. Então, para você ver como é que essa ausência dos tiranos ela começa a desenvolver formas de governo diferentes, né? E, vamos dizer assim, seguindo, né, o exemplo dos antigos tiranos, a oligarquia de Esparta ela optou pela formação de um governo extremamente rígido e com pouca mobilidade ou acessibilidade externa. Então, no caso, os oligarcas ali espartanos, eles não estavam lá muito afim de, digamos, fazer aquele tipo de governo que, vamos juntar ali o pessoal, a plebe, né? Vamos juntar ali o pessoal próximo a nós e vamos fazer um governo que todo ali o pessoal pode votar, aquela coisa de liberdade. Não. Agora a oligarquia tomou conta de que nós vamos fazer um regime em que sim, a plebe possa participar, nós possamos participar, mas com uma hierarquia muito rígida e muito extrema e fechada. Então é completamente diferente a Atenas. É uma forma de governo também limpa, certo?
também estruturada, muito organizada, porém muito mais, vamos dizer assim, temerosa, né? Muito mais, digamos, focada, né, em outros quesitos do que na parte da política, né? A política focava mais na questão administrativa, o governo oligárquico espartano já era focado na questão militarista, né? Em questão hierárquica, bem diferente. E a fim de garantirem, né, uma hierarquia muito bem fundada, tanto os aristocratas quanto os plutocratas espartanos, eles indicaram anciões, né, para formar uma espécie de conselho de comando. Mas é uma espécie de conselheiros ali, né? É algo muito similar aí ao alto comando de um exército, tá? E abaixo desse comando, né, toda a sociedade espartana ela seria organizada através de postos e patentes. Então, digamos que a sociedade espartana, diferente da sociedade ateniense, que ela era muito focada na questão da política, ali dos papéis e deveres das pessoas em relação à questão política, participação de vida pública e liberdade, os espartanos não. Eles pertenciam literalmente ao Estado, ele comandava a vida das pessoas, tá? Então pode ser aí se dizer, né, que Esparta é o primeiro exemplo de totalitarismo comportamental na história, né? Eles podem ter havido, né, outros exemplos anteriores, porém o mais emblemático com certeza vem a ser Esparta, né? Bem interessante nesse ponto, né? Sabe-se, né, que dentre os grupos sociais que compunham a população espartana, né, destacavam-se os esparciatas, né, que eram os espartanos legítimos, nascidos em Esparta, de famílias ali aristocráticas, enfim, famílias médias ali, né, espartanas, os quais possuíam direito à vida pública, tá, assim como a compor as forças militares como comandantes. E além de terem o poder de indicação do alto comando, ou seja, a diarquia, né? Esse conselho dos anciãos que tinha ali 2 governantes principais, né? Formavam essa espécie de diarquia, né? E você tinha também os periecos, né? Que era ali um grupo composto por cidadãos livres que atuavam em diferentes ramos, como artesãos, mercadores, pescadores, artistas, entre outros. Eles não eram ali esparciatas, não eram de famílias oligárquicas, de grandes famílias, de famílias médias, vamos dizer assim, que eles não tinham que passar por toda aquela situação, digamos, né, toda aquela vivência ali dos esparciatas, mas estavam de certa forma ligados ali também naquela sociedade, embora tivessem essa liberdade para comercializar seus produtos, né, para vender seus produtos, para viverem ali de sua produção, né, no caso ali os periecos, né. E você tem os ilotas, né? Os ilotas, eles eram a população tida como inferior, tá? Por pertencer à região da Messênia, que foi conquistada pelos próprios espartanos no decorrer da história. E esses ilotas, eles atuavam como servos dos esparciatas, tá? Não chegam a ser escravos, mas eram, digamos, servos ali, né? A baixa ralé mesmo, né? E muitas vezes eles eram postos na linha de frente de batalhas para prestar apoio aos guerreiros espartanos. Então vamos dizer assim que os ilotas eram a sola da sociedade espartana, digamos assim. Eles eram os serviçais, né, da sociedade espartana. Pode-se dizer aí que Esparta ela é o primeiro exemplo histórico de um controle estatal total, nós já dissemos. Uma vez em que todo o cidadão espartano, né, desde recém-nascido, pertencia ao Estado. Se caso a criança apresentasse alguma deformidade física, ela era sacrificada. Então olha que situação tensa, né? É o primeiro exemplo que a gente chama de totalitarismo, tá? Então muitos, inclusive, das ditaduras totalitárias que nós conhecemos nos tempos atuais, nos últimos séculos aí, né? Nas últimas décadas, elas se espelham justamente em muitos dos, vamos dizer assim, das características espartanas, né? Porque em Esparta todos pertenciam ao Estado. Então nasceu espartano, um cidadão espartano, mesmo sendo oligarca, você pertence ao Estado espartano. Então você está ali debaixo do guarda-chuvinha, vamos dizer assim, estatal, e você tem de cumprir com esses deveres estatais, cívicos ali, mesmo que seja contra a sua força. Você é espartano, você pertence a esse sistema. Então, obviamente, as crianças tinham que nascer puras, fisicamente perfeitas, para que pudessem estar nesse meio. E mesmo assim, ainda não ia ser fácil a vida para eles. A gente vai entender isso. Desde cedo,
né, as crianças elas eram educadas pelos progenitores ali, né, com extrema crueldade. Então os pais eram bem cruéis, né, não tinha muito esse conceito de família, que a gente conhece. O conceito de família é um pouco diferente, extremamente cruel, né. As meninas elas eram moldadas a fim de formarem milícias de proteção interna das cidades espartanas, então elas eram treinadas para milícias, assim como incitavam seus corpos ao libido. Então os pais incitavam os corpos das crianças meninas ao libido, a fim de estarem férteis para parirem muitos filhos. Então na sociedade espartana a mulher era parideira de filho. Então só a única finalidade da mulher é essa: parir filho. Não existe aconchego, não existe calor, não existe a figura feminina de uma mãe, vamos dizer assim. Para ela a mulher só serve para parir filho e deixar para o Estado. Então a ideia na cabeça do espartano era essa. Tá. Os meninos, né, no caso, eles eram espancados e incitados à agressividade e crueldade desde a infância, tá, nutrindo pouca ou nenhuma afeição contra os pais. Então já eram treinados como monstrinhos desde pequenos, levavam pancada, apanhavam da família desde pequenos e eram passados ali por extrema crueldade, né, incitados à agressividade para justamente estarem preparados ali para serem maquininhas de matar, né, desde a infância. Então olha que coisa pesada, né. A partir dos 7 anos de idade, né, esses progenitores, né, os que pariram as crianças, eles não tinham mais direito sobre a educação dos filhos. Então, tanto meninos quanto meninas, eles eram levados para campos de treinamento, onde seriam tutelados e instruídos pelos paidonomos, né, que é o equivalente aí ao oficial instrutor. Então, esses instrutores, os paidonomos, tinham ali, no caso, tanto instrutores, né, para as meninas, para a educação delas, para que elas fossem ali progenitoras de filhos e milícias internas, como para os meninos, para que fossem ali soldados, né, desde ali 7 anos de idade, desde criancinha ali, né. Então, em relação à educação, desde crianças, né, aos 7 anos de idade, os espartanos eram treinados em táticas de guerra e desportos, como salto, corrida, natação e arremesso de dardos. Então, além de serem fisicamente fortes, serem treinados para a batalha, eles eram treinados em desportos também para melhorar ainda mais a sua, vamos dizer assim, aptidão física, né? Em sua rotina, vamos dizer assim, as crianças elas eram obrigadas a andar descalças, tá? A fim de fortalecer a sola de seus pés, assim como sua resistência, né? E a alimentação dos pequenos ela era extremamente escassa e controlada, a fim de justamente incentivá-los aí a usar a astúcia e esperteza para aprenderem a furtar alimentos. Então, se fossem pegos, eles eram açoitados, tá? Não por eles roubarem, mas por terem sido pegos furtando. Olha que situação mais esquisita, né? Não somente também a questão dos próprios furtos, né? Que no caso os pequeninos eles cometiam, né? No caso os menores espartanos eles cometiam para sobreviverem, né? Eram forçados a isso. Eles também eram forjados aí na resistência e na lealdade cega, a qual aí vez ou outra, né? Eles eram espancados e chicoteados em frente à estátua da deidade Artemis, né? O Artemis, a fim de provarem aí seu valor físico. Então, além de, digamos, terem que cometer furtos, né, para sobreviverem, para poderem se alimentar, também eram espancados ali, açoitados em frente à estátua dessa deidade, né, a fim de provarem resistência e lealdade cega, né, à crença espartana. Então era algo bem pesado, né, era uma coisa que eles tinham de passar, né, toda essa provação. E, digamos assim, isso ia incutindo, obviamente, na mente deles, trabalhando eles como monstros, né, como, digamos ali, vamos dizer assim, máquinas de matar, né? Soldados extremamente fortes, né? Uma elite, vamos dizer assim, extremamente forte, né? E aos 12 anos de idade, os meninos espartanos eles eram abandonados em encostas de penhascos, nus e sem comida. Então a situação era muito pior ainda na questão dos furtos, né? Eles eram abandonados nus e sem comida. Eles deveriam sobreviver retornando, né, ao acampamento com comida e vestimentas. Então, a cada etapa, né, suas atividades combativas eram testadas, muitas vezes tendo de serem obrigados a agredirem seus próprios amigos. Então, o que acontecia? Além de eles terem de passar por esses testes de resistência, de humilhação, digamos, para terem de provar o seu próprio valor, né, sua própria força, eles tinham de agredir às vezes os próprios companheiros, se mostrarem implacáveis, né? Então, o soldado espartano ele quase não tinha emoções, né? Ele era preparado justamente para banho de sangue mesmo, para combates, para
estar de pé em todo tipo de situação, né? Então era costumeiro de se dizer que eram justamente os mais temíveis, né, de toda a Grécia, justamente pelo treinamento deles, né? Eles eram forjados ali de uma forma extremamente implacável, né? Até meio que anti-humana, de certa forma até. Enfim, e com cerca de 17 anos, né, aos 17 anos, esses jovens eles eram submetidos ao ato conhecido como cripteia. Esse ato bizarro, terrível, eles deviam caçar e matar ilotas, fossem homens, mulheres ou crianças. Então esse grupo, né, essa etnia dos ilotas, eram, digamos, presas de caça dos soldados espartanos quando completavam 17 anos. Eles tinham de ir ali à caça, matar ilotas o máximo que pudessem, né, e apresentar ali os seus feitos para os seus oficiais a fim de, digamos, receberem o seu lugar ali no exército espartano, né? O seu teste de fogo, digamos, é o gosto pelo morticínio, né? Algo bizarro, né? Enfim, e justamente era um teste para as suas habilidades de morticínio. Se fossem derrotados pelos ilotas, quer dizer, se ele for pego por um ilota e morto por um ilota, ou no caso, se for pego ali, agredido por um ilota, ele era sacrificado, ali, assassinado pelos próprios instrutores, né? Pois não tinham ali serventia, né, como soldados espartanos. Então eles não tinham serventia, eles não prestavam como soldados espartanos se não conseguissem ali assassinar os ilotas, né? Assassinar um ou dois ilotas para eles provarem gosto pelo morticínio e poderem estar prontos para a batalha. Então olha que situação pesada. Então o soldado já era preparado para matar mesmo, sem piedade nenhuma, sem discernimento. Era cegamente preparado para isso. E através dessas práticas rígidas e macabras, eles formavam os jovens com cerca de 18 anos como legítimas máquinas de matar, né? Soldados de elite, os quais eram temidos por toda a Grécia. Então quando você pega ali, digamos, as outras cidades, né, como Corinto, como Delfos, como, enfim, ali a própria Atenas, entre outros, né, essas cidades elas eram, vamos dizer assim, voltadas à política, voltadas à administração, tinham obviamente seu corpo militar, mas muito mais, digamos, aberto, né, era uma doutrina militar menos rígida, né, era mais voltada à questão, digamos, de invasões, enfim, estarem preparados para a defesa, enfim, eles possuíam uma armada também, a parte de marinha, né, eles tinham toda uma força militar preparada, porém, era muito mais limitada em relação aos espartanos. Os espartanos, literalmente, a crença deles, todo o corpo social deles era voltado à guerra, diferentemente dos atenienses, né, por exemplo, que eram ali voltados à vida pública, à parte administrativa, a artes, enfim, outros ofícios, mas não tanto voltados à questão militar. Então isso fazia ali dos espartanos literalmente máquinas de matar preparados, justamente pela sua crença e pela sua formação social. Olha que diferença, né? Isso obviamente posteriormente aí na questão a gente chama de Guerra do Peloponeso, né? Isso vai pesar muito aí, posteriormente na questão aí dos espartanos, né? Que eles vão ter uma vantagem extrema, né, contra os atenienses, justamente por essa questão aí desse preparo, né, essa agressividade total, né? E, obviamente, mesmo com a divisão em relação aí às formas de governo, né, entre as polis que seguiam Atenas ou Esparta, o intercâmbio de ideias e também de comércio, né, informações, ele se impulsionou cada vez mais aí para o desenvolvimento cultural e artístico de toda a Península Grega, tá? Pintores aí como Polinoto, né, que foi responsável por representações de deidades e episódios históricos em murais de Delfos, Cnidos, né, assim como na Acrópole de Atenas. Você tem Zeuxis, né, que foi responsável por obras que representavam o realismo e a beleza da figura humana. Ele foi o criador de uma das primeiras representações de Helena de Troia, né, em estátua, né. Você tem ali o próprio Agatarco, né, e Micon, que eram pintores de obras em pórticos de estruturas de templos, assim também como Cleantes, Ecfanto, Eumaro e Simão, né,
que foram responsáveis por impulsionar a qualidade das representações artísticas, adicionando ali detalhes como o pontilhismo, o chiaroscuro, que começa a ser utilizado nesse período, e também o degradê, entre outras técnicas ali de pinturas. Então começa a ganhar mais dimensionalidade, né? Pinturas mais realistas e mais vivas. Então tudo isso era a partir do intercâmbio de ideias, né? Entre as cidades e estado, né? O desenvolvimento da arte. E a literatura, ela também chegava ali ao seu esplendor, tá? Com grandes autores como, por exemplo, Aristófanes, né? Que era responsável por obras aí como a Lisístrata, né? Que é uma história na qual as mulheres elas fazem uma espécie de greve de sexo para que tanto os atenienses quanto os espartanos eles alcançassem a paz. Você tem as Vespas, que é uma obra também aí de Aristófanes, né, na qual ele valoriza a importância da verdade, né, a busca pela verdade, que é algo emblemático justamente dos filósofos, que nós abordaremos aí posteriormente, né. Nós temos aí também As Nuvens, que é uma outra obra de Aristófanes, onde ele satiriza aí a atuação dos sofistas, né? O sofismo, que também a gente vai falar na parte de filosofia, por que isso é tão, vamos dizer, importante aprender sobre isso, né? E vamos dizer assim que ele também satirizava a atuação dos sofistas. Você tem outros autores também como Ferécides, né, de Leros, que era responsável por representar vários mitos gregos em literatura e prosa. Então ele passou muito da mítica grega para a literatura. Você tem Hecateu de Mileto, que foi o mitógrafo, né, que viajou pela Pérsia e o Egito catalogando suas belezas. Então ele não ficou somente dentro da Península Grega, ele buscou conhecer, catalogar belezas em outros impérios, em outros locais, né? Assim como também Êxopo, que também não sabe, Êxopo foi talvez um dos primeiros a transcrever fábulas para a literatura, né? Esses ícones eles resplandeceram a elevada beleza da cultura grega. No caso de Êxopo, por exemplo, as fábulas, né, dele aí são reconhecidas até hoje, né, como grandes clássicos, né? Então você tem as obras dele, do Aristófanes e de outros, né? Então a literatura ela se desenvolve assim de forma muito maior, né, vamos dizer assim, né? E também vamos dizer que esse tamanho de desenvolvimento cultural, né, ele se refletia na estética social, através das formas de vestimenta, né, principalmente em relação às mulheres, em que seus adornos e acessórios as destacavam em relação às damas de outros impérios. Então, nesse período, quando você pega a estética grega, advinda de toda a questão cultural, artística, crença, entre outros fatores, ela os destaca. Então, você ser grego nesse período era realmente você ser civilizado. Você estava no ápice do que era a civilização. Você está, digamos, na superpotência do mundo antigo conhecido, enquanto outras civilizações ainda viviam no barbarismo, né? Civilizações ali nórdicas, né? Fora, digamos, do contexto ali da Península Grega, ainda viviam no barbarismo, viviam em cultos da natureza e coisas bizarras ali de sacrifícios humanos. Você tinha, no caso, também a mesma situação acontecia ainda na Ásia. Você tinha situações muito bizarras. Agora na Grécia não, você já tinha um desenvolvimento civilizacional impressionante. Pessoas que já tinham alcançado a questão da medicina com Hipócrates. Você já tem ali estudos da medicina, né? Você tem a parte já iniciando ali, né? No caso, germinando-se a questão da vida pública com a política. Você tem ali a formação de um corpo militar mais organizado, você tem a arte se desenvolvendo, então você vive basicamente numa superpotência civilizacional, né, nesse período, e isso é de extrema importância, né, e de destaque também. Em relação, né, a esse desenvolvimento, né, o desenvolvimento grego, né, atrelado ao seu comércio, eles faziam ali deste povo, né, o completo soberano sobre o Mediterrâneo. Então vamos dizer assim que os gregos, através do comércio, né, exportando esse conhecimento, essa arte, essa estética, esse realismo, toda essa questão de desenvolvimento filosófico, de desenvolvimento estrutural, arquitetônico, urbanístico, toda essa questão, né, de elevação aí como potência, vamos dizer assim, os fez, né, controlar por muito tempo ali a questão do Mediterrâneo, né, tendo ali um controle quase que absoluto em relação ao próprio comércio, ao intercâmbio de ideias, né. Porém, a sua fama, né, obviamente que sempre aquela história que a fama ela é um chamariz, ela também chamou a atenção aí do maior império em extensão no período, né. Os persas, que eram comandados na época pelo imperador Dario I,
nós vamos falar aí a respeito do nosso próximo capítulo, né, não pouparam esforços para atravessar o Estreito de Dardanelos e darem início a uma das mais famosas guerras da antiguidade. Então o que acontece? Todo mundo sabe ali que, vamos dizer assim, a Europa e a Ásia são divididas pelo conhecido Estreito de Bósforo, né, a região de Dardanelos ali, que ela faz essa divisa entre ambos os continentes. Então o que acontece? Na parte europeia, vamos dizer assim, do continente, a Grécia era a senhora absoluta em relação ao conhecimento, ao desenvolvimento estético, ao desenvolvimento artístico. Então eles eram, vamos dizer assim, nesse modelo descentralizado de cidades-estado, eles conseguiam garantir um intercâmbio e uma estabilidade. Do lado asiático, no caso do continente asiático, né, que a gente conhece como Oriente Médio atualmente, os persas eram senhores absolutos, era o maior império em extensão, haviam derrubado os babilônicos, tinham os judeus sobre seus pés, tinham basicamente os medas, vários outros reinos, né, inclusive os egípcios, como seus vassalos. Então eles eram um governo completamente centralizado, né, embora, vamos dizer assim, as culturas, seus vassalos ali tivessem total liberdade de crença, enfim, ainda tinham que pagar impostos, entre outros, né, no caso os imperadores persas, né, e eles tinham também uma força militar em quantidade tão grande quanto a dos gregos. Como todo mundo sabe, a Península Grega ela é expressiva em tamanho, mas não tão grande. Então as cidades-estado tinham ali uma certa quantidade de pessoas, né? Porém, elas viviam às vezes em conflito. Por exemplo, Atenas e Esparta não se davam bem. Vamos dizer, tinham formas de governo diferentes e organizações sociais diferentes. Inclusive, tinham como deuses patronos, né, de idades diferentes, né? No caso de Atenas, eles cultuavam Palas Atena. Né? Esparta, eles cultuavam, nesse caso, Ares ou Apolo, enfim, né? Então eles tinham deidades diferentes. E no caso dos persas, não. Os persas eram todos unidos sobre uma única bandeira. Indiferente se você fosse de uma crença diferente, todos deviam lealdade ao imperador persa quando houvesse um conflito. Então, um fator que vai fazer interessante depois, né, a respeito disso, o que acontece, né? Dos maiores conflitos da antiguidade ele vai acontecer justamente entre essas duas superpotências, né? Esse choque entre superpotências, porque, vamos dizer assim, os gregos eles detêm todo esse desenvolvimento cultural e os persas também têm o desenvolvimento cultural deles. Então ambos querem absorver o território do outro e serem senhores absolutos do mundo conhecido. Porém, ambos conseguem reunir-se. Né, os gregos eles vão conseguir reunir todas as cidades-estado, quer dizer, os atenienses e os espartanos esquecerão as suas diferenças sociais e culturais por um tempo, justamente em detrimento desse conflito, assim como os persas conseguirão garantir a lealdade desses outros reinos, principalmente dos medas, ali, dos judeus e também dos egípcios, né, parte dos egípcios, né, porque o Egito em si, vamos dizer assim, não tinha muita afeição, digamos, pelos persas, né? Mas grande parte do Oriente Médio vai estar do lado deles e terão um exército gigantesco. Então será um conflito que ele não vai ser medido somente, digamos, pela força bruta, né? Pelo choque, pelo simples atrito ali, mas principalmente pela astúcia e pela estratégia, né? Que vão ser cruciais nessas guerras que a gente conhece como guerras médicas, né, que são as guerras ali entre os persas e os gregos. Nós falaremos aí a respeito desses conflitos no nosso próximo capítulo. Bom, desde já espero que tenham gostado aqui do nosso episódio. Se puderem, deixem um like e nos vemos no nosso próximo encontro. Desde já, muito obrigado.